Bom dia, tudo bom com vocês? A gente está aqui abrindo mais uma live, a gente vai dar início ao livro Revelação Caminho da Realização, do Luciano Subirá. E eu já começo te fazendo uma pergunta. Você sabe exatamente quais são as revelações que Deus tem para ti, tanto de forma geral como particular? E outra, complementar a essa, você sabe como usar essas revelações para realizar na sua vida coisas extraordinárias dentro dos planos que são muito maiores, que são os planos de Deus? Então as duas perguntas são: você sabe exatamente quais são as revelações que Deus tem para a tua vida de forma geral e específica, como acessá-las e o que fazer com elas? E outra, a capacidade de realização que você vai ter através dessas revelações, você sabe como usar? Então, se você quer saber mais, fica comigo nessa live, que a gente vai falar muito mais sobre isso. Renatinho Garcia, nossa, beijo, bebê! Lindão, tamo junto. Um abraço. Bora falar mais sobre Deus, bebê? Bora pra cima. Olha só, como eu falei, hoje, dia 1º de fevereiro, a gente vai dar início ao livro. A gente vai ficar todas as lives durante 30 dias comentando o livro até o final. Eu vou ler junto com vocês. O diferencial é que tem muitas pessoas que gostariam de absorver informações, e em especial as informações que dizem respeito à palavra de Deus, porém, devido à rotina, é bem complicado de adaptar esse novo hábito, de tirar tempo para estar buscando ler, e ele não é o suficiente. Só o fato de você pegar um livro e começar a ler, isso não vai garantir que você tenha o entendimento e o que é melhor, a aplicabilidade desse entendimento para, enfim, conseguir um resultado qualquer. Se você passa ali 30 dias lendo um livro, no qual você até absorve algumas coisas, mas você não aplica e não tem resultados, me diz o que foi que você fez na sua vida. Você só perdeu tempo. Não faz sentido nenhum você absorver informação se não for para você exercer algo em prol de um objetivo. Isso é praticamente um conceito de eficácia. Tá fazendo sentido para você? Perfeito. Então a gente, pensando nisso, criou essas lives e agora a gente vai comentar o livro. Você só precisa assistir. Você pode estar no carro, você pode estar em casa, você pode estar tomando um banho, você pode estar fazendo o que você quiser. Põe o áudio bem alto lá e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Ao final da live eu vou subir essa live pro YouTube, pro canal do YouTube. Então você que tá aqui, segue o canal, dá essa força para a palavra de Deus chegar para o maior número de pessoas possíveis. Você já pensou se, tipo assim, 10 a 20 pessoas por dia tivessem acesso ao entendimento da palavra de Deus e buscassem por ele, simplesmente porque você foi o responsável por isso, clicando em um gostei, ou clicando em compartilhar, ou se inscrevendo no canal? Já pensou se fosse real? Quando chegasse lá em cima, o Pai do Céu olhasse pra ti e falasse: cara, mais de 1 milhão de pessoas, mais de 15 mil pessoas hoje estão aqui no reino de Deus porque buscaram através de uma informação que você foi responsável por disseminar. A pessoa quer escutar isso do próprio Deus, então aí fica teu livre-arbítrio para escolher o que você vai fazer da sua vida. Você já vai demonstrar a tua identidade, você vai demonstrar o teu caráter, se está mais próximo de Deus, se está mais próximo do mundo. Bora pra cima, Júnior? Então, o livro é Revelação, Caminho da Realização, e a gente vai fazer essas lives durante 30 dias. Todos os dias eu vou trazer um entendimento para ti, e você não vai precisar ler, você não vai precisar buscar entender, não vai acontecer aquela história de comecei o primeiro parágrafo, quando eu terminei ele eu nem lembro mais o que aconteceu no primeiro parágrafo, qual é o nome do autor do livro, quais são os capítulos que tem, não sei, não lembro. Isso não vai mais acontecer. Eu vou te trazer o entendimento mastigado. Você vai assimilar, e eu te garanto, não só assimilar, vai te causar desejo de usar o que tu está entendendo. Isso eu te garanto, te garanto pelo que eu sei que eu sou capaz de fazer, pelo que Deus já me deu capacidade para fazer, e outra, porque o Espírito Santo já me deu o alvará, já disse: faz, deixa o resto comigo, e Ele que é o responsável por quebrantar o teu coração. Então só se permita, entenda e usufrua de todo o entendimento, realizando na sua vida. Mas para realizar, antes a gente precisa ser revelado. Então vamos começar a conversar sobre o livro. Vou tirar aqui a internet. Pronto, conexão agora não vai mais cair. Vamos lá. Para começar o livro, eu vou falar de alguns endossos que o autor traz de algumas pessoas que o conhecem. Eu poderia falar sobre o Luciano Subirá, a respeito do que eu penso sobre ele, e aí ficaria meio que, pô, mas o cara é fã do cara, não deixa outras pessoas falarem, vamos botar assim. Então as pessoas que escreveram os endossos no livro dele vão dar um pouco mais de testemunho sobre o que você vai ter na obra e sobre quem é esse cara, Luciano Subirá, que escreveu, esse pastor que escreveu essa obra, Revelação, Caminho da Realização. E eu vou ler agora, vamos lá. Bem, eu separei 3, são vários endossos que tem, eu separei aqui 3 pessoas. O primeiro é do Abe Uber, não sei se você conhece Abe Uber. Ele é da Paz Church de São Paulo, aqui no Brasil. Ele tem
Ele foi responsável, fez um ato missionário, ele foi para Santarém, em Belém do Pará, e ali ele criou igrejas e transformou a vida de uma população de uma forma diferenciada. Ele é muito usado por Deus de verdade. Ele escreve assim: ao meu amigo pastor Luciano Subirá, com muita graça e excelência, compartilhando preciosas verdades da palavra para as pessoas que verdadeiramente desejam ser frutíferas no reino de Deus. Ao escrever Revelação, Caminho para a Realização, Luciano compartilha segredos poderosos que ele mesmo tem vivenciado em primeira mão. Este livro nos leva a tomar posse da nossa identidade e nos desafia à produtividade. Você será instruído e encorajado. Olha essa frase aqui. Você tomará posse da sua identidade e vai ser desafiado a ser mais produtivo. Agora, vê se tu vais permanecer assistindo esse vídeo ou não. Se tu continuar, o que tu vai entender com toda a leitura do livro ao longo do mês é cada vez mais como perceber a tua identidade com base em Deus. Entende isso? É a tua identidade se comparar de um Deus. De Deus, é assim, é isso que eu tô falando. E vai ser desafiado, você vai ser instigado, você vai ser incentivado, motivado a ser cada vez mais produtivo na sua vida. Se isso te interessa, eu aconselho que você acompanhe-nos. Vamos lá, eu vou trazer mais um, que é do Marcelo Jamal, e aí a gente passa para o conteúdo principal do texto. Falar sobre a obra de quem admiramos é tarefa fácil. Conheço o Luciano Subirá há muitos anos e, desde então, tenho o privilégio de tê-lo como um dos melhores amigos. Nessa caminhada, percebi seu compromisso com Deus, seu amor pelas pessoas e sua profunda revelação das verdades espirituais. Nesse livro, ele aborda com clareza, profundidade e precisão um tema relevante para a vida cristã frutífera, revelação e realização. Ao estudarmos a Bíblia, percebemos que essa verdade é recorrente. A igreja do século XXI tem a mesma necessidade de revelação, assim como todos os personagens bíblicos tiveram, para realizar as obras de Deus em sua geração. Tenha certeza de que este livro será um instrumento poderoso para abrir os olhos do seu entendimento. Marcelo Jamal, Comunhão Ágape, em Austin, Estados Unidos. Vamos para cima. O primeiro capítulo do livro, ele fala sobre revelação e realização. Uma comunicação, um entendimento geral para te dar base do assunto real e como ele vai ser tratado. Bem, o autor ele começa logo dizendo que várias pessoas, principalmente as mais jovens, quando tem a oportunidade de conversar com ele, perguntam o que ele acha que é mais importante focar. Quais foram as verdades mais absolutas para que servisse como trilho para as pessoas seguirem a sua vida ministerial, a sua vida com Deus, para terem mais acerto no seu ministério, para conseguirem maiores resultados. A gente está cheio de informação, cheio de pessoas dando essas informações, caiu aqui fazendo isso. E com todas essas informações, o que eu faço? Qual direção eu tomo? Qual delas eu posso botar como principal, como pilar, para que toda vez que haja de repente um abalo eu volte, mas fique fixo aqui, saiba a direção para onde conseguir voltar. Tá entendendo o que eu tô falando? E todas as vezes que isso acontece, o pastor Luciano Subirá, o autor do livro, ele diz que dentre as verdades principais que construíram toda a excelência no ministério que ele desenvolve, está ligada diretamente às revelações que Deus deu a ele, e isso possibilitou que ele realizasse coisas como a possibilidade de identificar a sua própria identidade. Então ele atrela como se fosse botar, tipo, o que eu posso botar de mais alto como verdade para te procurar entender e usar isso a todo momento em interação com Deus. Seria as revelações que ele pode trazer de forma gerais, que já existe de forma específica quando você tem comunhão com ele, as revelações e as realizações que você fica capacitado a fazer após o momento em que você é revelado a Deus sobre alguma informação, sobre alguma possibilidade que você tenha de fazer para melhorar. É isso que ele deixa claro. Então olha o poder da revelação e o poder da realização após ser revelado o que você precisa fazer. Beleza. O conteúdo que ele vai abordar aqui é todo em cima disso, é todo voltado para um entendimento onde você vai saber exatamente como ser revelado, o que significa essa revelação, como que Deus revela as coisas pra gente, o que acontece com a gente. Então o conteúdo dele vai ser todo voltado para administrar esse assunto.
Perfeito. Ele é um autor que ele enfatiza claramente que ele não acredita nem em fatalismo e nem em predeterminismo. Ele acha que não existe um Deus que já tomou todas as decisões da tua vida e não interessa o que tu faças, nada vai mudar. Entende? Aí isso meio que combate com o livre-arbítrio. Se eles têm o poder de decidir, como assim que Deus já decidiu tudo? Ele não acredita nesse predeterminismo, de que Deus já está tudo determinado. Em contrapartida, ele não acredita que tudo também está só nas nossas mãos. A obra traz uma visão de que nós somos responsáveis por agir e construir um resultado. Só que esse agir, ele sempre vem depois de você ter interagido com Deus e ser revelado por Ele sobre o que você precisa fazer. Então a interação vem antes. Então não é exclusivo de Deus nem exclusivo seu. O certo seria um equilíbrio, onde você tem a parte de Deus e você tem a sua parte para interagir, construir através das ações o resultado na sua vida. Esse resultado, provavelmente, sendo dessa forma, vai estar alinhado à vontade de Deus. Então a gente começa a depositar no plano celestial. Bora para cima. Aprender sobre a providência. Perfeito. Existem pessoas que, justamente por causa de não compreenderem, na verdade ele fala a igreja de uma forma geral, contemporânea, ela é bem carente em relação a compreender tanto a soberania de Deus quanto a providência que Ele dá. E acabam andando em extremos bem perigosos, que possibilita com que a gente acabe achando que a gente é muito além do que a gente é, ou do que a gente é muito abaixo do que a gente é, ou botando muito a responsabilidade na mão de Deus, ou unicamente na nossa mão. Então isso é muito perigoso. Ele fala que existe uma certa ignorância diante da responsabilidade de interagir com Deus para conseguir saber exatamente o que precisa fazer. E isso é sabotador, principalmente na construção da nossa identidade e na possibilidade de a gente realizar coisas compatíveis com o que Deus quer. Então, de uma forma geral, para ter um entendimento, é mais ou menos como se a gente encaixasse essas duas vertentes, dois tipos de pessoas, na classe de dicotômicos e na classe de dualistas. Lembra o dualista? O dualista é aquele que sempre traz Deus para dentro daquilo que ele quer que aconteça, daquilo que ele dá importância, e começa a pensar, não, se Deus está aqui, tá tudo certo, vai dar certo porque Deus é meu sócio, porque Deus faz parte da minha casa, porque Deus está no meu casamento, porque Deus sai para passear junto comigo com os meus filhos. Então toda vez que eu fazer, eu trago Deus para dentro. Deus é meu sócio em tudo. E isso é um perigo muito forte, porque a grande maioria das pessoas que eu conheço, houve uma vez em que eu fiz um vídeo, uma enquete, há um tempo atrás pelo Instagram, e muitas pessoas responderam que elas são dualistas, elas trazem Deus para dentro. E numa visão geral fica parecendo que é perfeito, que é realmente isso que a gente tem que fazer. Cara, eu tenho uma empresa, eu construí um negócio, eu decidi que eu vou trabalhar com colégio, eu vou construir um negócio incrível, eu tenho vários alunos, eu tenho vários professores que eu tenho que pagar, vários funcionários, e eu faço as crianças evoluírem, cara, eu mudo a sociedade. Isso é muito importante, então eu tenho que trazer Deus para dentro de um projeto como esse, não é verdade? Fica parecendo tão lindo, né? Você tem que trazer Deus para dentro. Segura essa informação aí, vamos pro dicotômico. O dicotômico ele divide, ele faz assim mesmo, ó. Essa área da minha vida é a minha família, então eu sou o pai quando é para os meus filhos, eu sou o marido quando é para minha esposa, eu sou o filho quando é para o meu pai e para minha mãe. Tá fazendo sentido? E quando eu tô, por exemplo, no meu lazer, não, eu sou o Júnior, eu chamo palavrão, eu conto umas piadas desbocadas, eu mexo com as mulheres, eu tô na minha diversão, cara, deixa pra lá, não tô nem vendo, eu falo besteira, eu falo da vida dos outros, eu xingo, eu debocho, eu causo intriga, eu urubu, porque isso é normal, todo mundo faz, eu não construo meu caráter baseado em Cristo, entende? Tá fazendo sentido pra você? Então, essas pessoas, elas vão dividindo as áreas. Não, aqui Deus não entra, porque aqui é impuro, então essa parte aqui é só minha. Agora, quando eu estou na igreja, quando eu estou no meu culto, quando eu estou em oração, quando eu estou fazendo meu devocional, quando eu estou fazendo alguma missão da comunidade, aí não, aí a área é totalmente de Deus, sou entregue para Deus. Por isso que tem gente que pergunta assim uma para outra, já fizeram isso contigo? Tipo assim, de falar, como é que tá as áreas da tua vida? A pessoa fala, não, na família não tá muito legal não,
mas no financeiro tá bom. Em Deus eu confesso que eu tenho que melhorar um pouco. Aí nos meus relacionamentos sociais tá muito legal. Mas em relação ao profissional, eu confesso que eu não estou muito satisfeito. Embora eu ganhe bem, mas eu não estou muito satisfeito. As pessoas dividem assim. Você não dividiu assim? Já não passou pela sua cabeça? Não, com Deus eu não estou muito bem. Mas em relação, por exemplo, com a minha família e com o meu trabalho, tá top. Entende? Esse cara, ele é o dicotômico. Ele divide as coisas. Deus tem espaço dele na vida, assim como outras coisas têm espaço na tua vida também. Percebe como isso acontece? Você conhece pessoas assim? Você é assim? Você já foi assim? Mas, Júnior, então qual é o certo? Se tu falaste que o dualista traz Deus pra dentro. Pô, você tá certo, pô. Não viu lá o exemplo lá da escola? E tu também falou que o dicotômico, ele separa Deus. Mas tu tá com um tom aí de que os dois estão errados. E realmente estão, pô. Quem é Deus? Bora começar perguntando umas perguntas bem fáceis. Quem é Deus? A maioria vai dizer, cara, ele é o Criador. Ah, então ele é o Criador, então foi ele que te criou. Foi. Foi ele que criou o mundo. Foi. Foi ele que criou a tua família. Foi. Foi ele que criou o teu trabalho. Foi. Foi ele que te deu dons e talentos para te poder trabalhar, te deu condições. Foi. Foi. Então tu tá percebendo que tudo é dele? Tô. Entende? Então se tudo é dele, como é que tu quer separar, sendo dicotômico? A área de Deus, a área da minha família, a área de não sei o quê. Eu tô bem na família, mas eu não tô bem em Deus. Se tudo é dele e tu não tá bem na família, tu não tá bem com Deus, velho. Se tudo é dele, tu não tá bem no teu trabalho, que é para servir os outros, tu não tá bem com Deus, pô. Porque tudo é dele. Se tu serve a ele, tudo que tu faz é para ele. A gente já sabe disso. Só que a gente precisa ter entendimentos para ligar essas informações e trazer esse entendimento direto no teu coração, que agora tu sabes como funciona, agora tu pode fazer diferente. Ele te deu livre-arbítrio para isso, ele vai julgar a tua decisão, a intenção do teu coração. Eu sei que tu tá sentindo aqui agora, falando, cara, isso é verdade. Eu tenho que fazer, dá até um medo, né, cara? Mas se eu fizer, eu vou quebrar muito o padrão da minha personalidade, do meu caráter, de como eu ajo. É isso. É isso que significa carregue a sua cruz. Tem muita gente que não imagina qual é o significado de carregue a sua cruz. Nossa, eu tô indo embora aqui, não tô entrando no livro, mas falta pouco para acabar. A gente tem 30 dias pela frente, né? Carregue a sua cruz, gente, na época romana lá, eles faziam isso com os presos que eram, tipo assim, mais ruins para a sociedade. Então, eles faziam a pessoa carregar a sua cruz, que era para ela passar a vergonha de pagar pelo que ela fez. Então, não era só tu ser morto, tu ainda tinha que ser envergonhado diante da cidade toda. Tu tinha que passear pela cidade carregando a tua cruz, atestando, olha o que eu fiz, foi isso que Jesus Cristo fez. Aí eu engasguinho aqui. Ele carregou isso, ele passou essa vergonha pelos pecados que a gente cometeu, por tudo de errado que a gente fez. Até hoje faz. Então é pra gente estar passando essa vergonha por ser condenado pelo pior pecado do mundo, pelo pior crime do mundo. Ele fez isso, ele carregou essa vergonha. Então ele agora seja como eu fui. Então é difícil fazer esse tipo de coisa? Carregue a sua cruz e me siga. Você quer tranquilidade? Procura outro tipo de crença, porque o cristianismo vai te incomodar e vai te incomodar muito. Quer conforto? Vai procurar outro tipo de crença. O cristianismo, ele vai te incomodar, ele vai analisar as tuas juntas, as tuas medulas, ele vai botar pra fora tudo, como Júnior, através da revelação. E quando isso vem pra fora, isso pode ser tratado. E depois que isso for tratado, você já não é mais a mesma pessoa. Você é capaz de realizar coisas diferentes, muito melhores. Então a revelação está te capacitando para fazer, realizar. Tá entendendo como funciona esse mecanismo? O poder que tem nas palavras, que tem dentro dessa obra? Vamos continuar. Olha só. Ah não, eu fiz aqui um cronograminha bem pequeno pra gente seguir. Eu falei do dicotômico e do dualista. Então qual seria o certo, Júnior? O certo seria você ser servo dele. O certo seria você trabalhar para o reino. Seria você ter uma família, mas uma família que honre o reino, que viva para o reino, que seja exemplo para o reino. Você ser pai, mas ser um pai exemplo para o reino. Você ser um empreendedor, mas você ser um empreendedor do reino. Sempre fazendo com que toda a tua iniciativa seja para honrar o nome de Jesus Cristo e disseminar a sua palavra. Tudo. Mas como, Ju? Não estou entendendo. Se você é o próximo capítulo. Mas, por exemplo, vamos supor que você seja jogador de futebol. Se você, durante
está trabalhando, você se for exemplo do caráter de Cristo, e quando tiver a oportunidade de falar o que você faz, justamente porque você aprendeu isso com ele, com Cristo, é involuntário, as pessoas vão perceber, vão admirar a tua vida por quem tu és, e vão saber, cara, esse cara tem Cristo na vida dele? Nossa, eu quero isso também. E isso é ser dele, fazer para ele. O trabalho é supérfluo, o trabalho é um esquema que você arranjou para levar a palavra de Deus. É mais ou menos assim que funciona. Eu sei que é muito diferente de como a gente foi criado e acostumado pelo mundo a fazer. Cara, o mundo não vai contribuir para que o reino cresça. Tá fazendo sentido para você? Bora continuar. Bom dia às pessoas que entraram aí. Dani, minha irmã. Ai, beijão, lindona. A Luciana também acabou de entrar. O Leandro. Beijão, meu amigão. Tamo junto, bora pra cima. Agora aqui. O autor, ele diz que a bandeira que ele mais levanta, que o que ele mais gostaria de fazer é que todas as pessoas, a igreja contemporânea, na verdade, o corpo de Cristo, pudesse perceber que é justamente através da interação, da responsabilidade, na verdade, que a gente tem que ter com a interação com Deus, é que a gente consegue ter acesso a revelações e poder realizar coisas. Então, se o Papai do Céu é o maior interessado em que a vontade dele seja cumprida na Terra, é óbvio que ele vai te dar direcionamentos, comandos, ferramentas para que isso aconteça. Então, agora você já sabe uma delas. Se você buscar com responsabilidade a interação com Deus, você não só vai ser revelado, como você vai ser capacitado a realizar por causa da revelação. Tá fazendo sentido para você? Então o autor levanta muito essa bandeira. Tipo, essa obra que ele fez é com a intenção, bom dia, é com a intenção de fazer com que cada vez mais pessoas tenham a responsabilidade de interagir com Deus e busquem ser revelados para poder realizar. Beleza. O autor também levanta a situação de que é claramente visível na Bíblia, no livro que Deus criou para nos ensinar a fazer o que precisa ser feito. Oi, Maquilon, meu brother, tamo junto, meu irmão, como é que você tá? Bora pra cima. O autor deixa claro que em várias passagens da Bíblia existe a relação entre revelação e realização. O que isso quer dizer? Que todas as vezes em que você vê que algum personagem foi revelado alguma coisa, automaticamente, em seguida, você vê esse mesmo personagem que foi revelado realizando coisas. Entende? Então ele diz que está muito linkado a revelação com realização, e em várias passagens da Bíblia que muitas delas a gente vai abordar aqui também. Eu preciso te falar sobre o conceito específico do autor em relação a essas duas palavras. Se a gente for no dicionário procurar realização e revelação, a gente vai ter alguns entendimentos. Só que o autor trouxe um entendimento específico para poder, mais apoiado no que está querendo ser subentendido na palavra de Deus, na Bíblia, para que você tenha esse entendimento e a partir dele vai fazendo sentido do que eu vou falar. Porque quando eu for falar assim, e a revelação fez isso, você não vai pensar em revelação como você viu, você vai pensar em revelação da forma como o autor está dizendo. Isso não é para você substituir. É uma questão didática para o melhor entendimento. Então leve em consideração a explicação que eu vou te dar. Quando ele fala sobre revelação, ele está falando exclusivamente por vias espirituais. Logo, ele anula a possibilidade daqueles entendimentos, daquelas revelações, frutos de informação que a gente absorve. Então, tudo que eu li, tudo que eu entendi, tudo que me disseram, isso não faz sentido agora. Quando ele se refere à revelação aqui no livro, é a revelação que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, o alvará de Jesus Cristo, falou no teu coração e em casos muito específicos, no teu próprio ouvido. Então é dessa revelação que ele está falando, daquilo que você escutou do próprio Deus. Toda vez que eu falo sobre revelação, é sobre isso que eu estou dizendo. E as realizações é tudo aquilo que Deus quer fazer conosco e através de nós. Então toda vez que eu falar sobre revelação, é aquilo que Deus, de realização, é aquilo que Deus quer realizar na gente, porque o que a gente faz, o que a gente é, ainda não é capaz de construir tudo que Deus quer. Então ele tem que fazer algo na gente, transformar a gente em alguém capaz de realizar tudo aquilo que ele quer. Tá fazendo sentido pra você? Assim como para qualquer outra coisa. Por que você não ganha 50 mil reais agora? Porque eu ainda não sei. Então se você souber, você ganha? Sim.
Então, a partir do momento que você souber, você se transforma numa outra pessoa, uma pessoa mais capacitada. Uma pessoa capacitada é capaz de realizar coisas maiores. Então, é exatamente nessa forma que funciona tudo. Ele traz a revelação como única e exclusiva dada por Deus e a realização, uma realização que é feita em nós, em você e através de nós. Porque se a gente for pensar nas nossas limitações, a gente não conseguiria realizar nada. Agora, com ele consegue, através de nós, apesar de nós, realizar as coisas. Então é com essa visão que eu trago para você. E agora, claro, ele traz um texto base, ele traz um texto direto da palavra que vai servir como base e também como trilho para todo o entendimento que vai ser dado. Saiu aqui da sessão da conta, mas vou pegar aqui direto do livro. Assim, ele traz um texto que vai servir não só como ponto de partida, essa palavra que ele usa, como trilho para todo o entendimento do livro. E o texto, você que vai assistir essa live ou que está assistindo, lê ele depois, lê o contexto dele, como ele acontece. Um pouquinho antes desse texto acontecer, desse trecho que eu vou te falar, e um pouquinho depois. Faz isso, vai ficar bem legal para o melhor entendimento do que a gente vai conversar amanhã e depois, durante esses 30 dias. É o texto de Daniel, no capítulo 11, o versículo 32. Ele fala assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Olha isso. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e fará proezas. Rapidinho antes da gente encerrar. Ser forte é uma capacitação sua que vai modificar quem você é. E o fará proezas está ligado à produtividade, à tua capacidade de realização de coisas. E ele fala que isso só acontece para o povo que conhece o seu Deus. E esse livro aqui, ele vem inteiramente trazendo um entendimento para que você conheça o seu Deus, a forma como ele se comunica com você, que a Bíblia deixa claro que é através de revelação que Deus se comunica, e somente através disso. Perfeito. E também vai te ensinar como ser capacitado para realizar todos os planos dele, que são muito maiores do que os teus que tu tens para a tua vida. Tá fazendo sentido? Perfeito, Júnior. Então, a partir de agora, o que eu preciso muito saber é sobre como acontece, sobre como compreender essa revelação. O que eu mais preciso saber agora é como compreender essa revelação, porque eu quero saber como é que se é revelado. Sabendo disso, eu vou poder jogar, interagir com essa informação, com certeza. E compreender a revelação é o primeiro tópico que a gente vai conversar, só que na próxima live. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre como compreender a revelação, vem com a gente amanhã às 7 horas que a gente vai estar falando mais sobre isso. Agradeço aos que participaram da live, agradeço a você e tomara que essa palavra toque o teu coração quando você assista gravado. Eu vou subir lá para o YouTube, você que gostou, curte, faz essa palavra chegar para mais pessoas, compartilha com alguém que passou pela tua cabeça quando tu estavas assistindo, envia para essa pessoa, compartilha isso, curte. E outra, eu vou subir isso no canal do YouTube, é Júnior Rocha Can de Carlos Alberto Machado, a Rocha Júnior, que é o meu nome todo. Então é Júnior Rocha Can. Compartilha, segue a gente lá nesse canal, faz isso, faz essa mensagem crescer com a tua participação. Vamos chegar lá em cima e falar: Júnior, e aí, quantas pessoas foram atingidas, tiveram mais entendimento de Deus? Senhor Jesus, foram 488 milhões de pessoas. Sério, tu fez isso sozinho? Não. Fulano, Ciclano, Beltrano, pode botar isso toda essa galera na conta dessa gente aí. Faz isso que vai valer a pena. Tamo juntos, deixa que o seu dia seja excelente, que a sua semana seja excelente, e a gente se vê na próxima live. Pra terminar, eu tenho uma pergunta pra te fazer, muito importante. Quem vai reinar hoje? É você ou é o mundo? Tamo junto, a gente se vê na próxima live amanhã, onde a gente vai falar sobre compreender a revelação. Tchau, um abraço.